Olá, meus irmãos, seja bem-vindo à última aula desse módulo. Glória a Deus para você que chegou até aqui. 145 dias, 145 dias, 145 aulas. Eu estou muito feliz de encerrar esse ciclo com você e empolgado para os próximos módulos, porque eu também estou aprendendo, também estou acompanhando todas as aulas e como tem sido lindo estar aqui. Hoje vamos encerrar esse módulo que falamos sobre evangelismo, falamos sobre eventos evangelísticos, faixas etárias, trouxe muitos aprendizados para vocês. Nós vamos encerrar falando sobre o discipulado transcultural, treinando em diferentes contextos. Qual é a ideia do encerramento desse módulo? Quando lemos a grande comissão, Mateus capítulo 28, vemos que é uma missão transcultural. Por quê? É fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações. E aí, esse transcultural fala muito mais de contextos, tá? Muito mais de contextos. Então, nessa aula, nós vamos aprender quais as dificuldades, como que a gente enfrenta, como é que a gente se adapta, porque é necessário. Amém? Então, primeiro, vamos entender aqui o que é o discipulado transcultural. De fato, discipular é todo esse desafio que a gente aprendeu até aqui, porém, tem muitas realidades que só o discipulador recebe da parte dos céus, ok? O discipulado transcultural, a ideia aqui é tratar diversos contextos culturais, e aí de visão de mundo, e aí quando eu falo visão de mundo, nós estamos falando aqui de cosmovisão. Você vai ter uma aula, uma matéria, uma disciplina sobre cosmovisão, que basicamente é a maneira como a pessoa ou a sociedade enxerga o mundo. Então, fazer discipulado transcultural é, de fato, se comprometer com princípios bíblicos universais que precisam ser aplicados em um contexto local e específico, certo? Ou seja, ele precisa ser adaptado de forma relevante. Um exemplo bem prático, bem famoso aqui, é Paulo trazendo um ensino de forma disciplinar ou no discipulado com a igreja, trazendo no contexto daquela cidade a realidade das mulheres necessitarem de usar véu. É necessário usar véu. Então tem vários contextos culturais envolvidos, certo? Nossa igreja foi até o Paquistão agora e lá todas as pastoras, as líderes que estiveram lá ficaram de véu. Isso comprometeu a mensagem do evangelho? De jeito nenhum. Reforçou ainda mais. Por quê? Aquela pessoa que está ali no cotidiano, ela vê uma imagem característica, faz muito mais sentido. Então, Jesus nasceu dentre os judeus. Jesus era judeu. Passou por todo o rito judaico. E aí, aos 30 anos, como mestre, ele chama os seus discípulos para aprender com ele. Então, Jesus adaptou a mensagem, e não é atualizar a Bíblia, tá? Ele adaptou a mensagem para aquele contexto, ok? Porque aí alcançou muito mais êxito e o coração das pessoas. Quais desafios culturais nós podemos enfrentar? Por exemplo, diferentes formas de pensar no dia a dia, comportamentos sociais, como eu trouxe aqui, questões linguísticas, essa aqui é legal. Na ida no Paquistão, o pastor Walter estava lá e ele pediu para a nossa equipe traduzir uma das aulas desse curso aqui para o Urdu, que é a língua dos paquistaneses, certo? E aí tem uma inteligência artificial, olha aqui a força da tecnologia. Ela traduz, pega a voz do interlocutor ali e ela muda a maneira como a boca está mexendo, usa o mesmo tom de voz da pessoa, porém na língua que você escolheu.
E aí dispararam esse vídeo lá, na hora, lá na cruzada que estava tendo lá evangelística. E aí eles ficaram perplexos, porque o pastor estava lá há tanto tempo. E aí, o relato do pastor Walter, eles olhavam pro vídeo, olhavam pro pastor, olhavam pro vídeo, olhavam pro pastor, olhavam pro vídeo, e você, como assim que ele fala urdo? E era já pro final da viagem. Aí diz o pastor que depois de assistir o vídeo todo em urdo, ele dando a aula em urdo, eles pararam de falar com o intérprete que estava do lado do pastor. E se comunicavam com o pastor só em urdo, né? E o pastor só aqui, ó, balançando a cabeça, mas não estava entendendo nada, né? Então, existem desafios linguísticos, existem desafios que a gente precisa adaptar à cultura, certo? Então, todo o material aqui nós vamos traduzir para o inglês, depois para outras línguas, aonde a igreja está alcançando, e vai ser muito lindo, tá? Porém, gente, algo muito importante aqui que nós precisamos ter, diante dessa perspectiva, é respeito à cultura. Não é porque, cara, hoje nós vivemos um evangelho que os apóstolos, num contexto judaico, viveram. Não tem como. Nós não vivemos a mesma realidade. Não dá pra gente, então, chegar em lugares onde a realidade é dessa maneira e querer forçar o evangelho. O evangelho não é forçação, é as boas novas de Jesus. Então, tem um exemplo de alguns tradutores bíblicos que eu tive o prazer de conhecer, que eles estavam com um trabalho de traduzir a Bíblia para uma tribo indígena aqui do Brasil, que não fala português. E aí, para aquele contexto cultural, não fazia sentido para eles, por exemplo, falar que, ou escrever na Bíblia deles lá, que Jesus é o pão da vida que desceu dos céus, o pão que desceu dos céus. Porque eles nem sabem o que é pão, não tem noção. Só que o que é mais próximo do pão para eles? A mandioca, você acredita? O que eles tomam de café da manhã lá nessa tribo é uma mandioca lá cozida. E aí eles decidiram colocar então nas escrituras que Jesus é a mandioca da vida. A mandioca que desceu dos céus, olha que legal, né? E aquilo ficou muito mais claro para eles, certo? Olha o que 1 Coríntios 9, 22 fala: quando eu estava com os fracos, eu me fiz fraco para ganhar os fracos. Não é ser pecador para ganhar pecador, viu, irmão? Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Aqui é se fazer fraco para ganhar os fracos. Lembra que eu te contei de um evangelismo que eu fui fazer numa faculdade? Tava todo mundo com bebida na mão, cerveja. Eu peguei o copo transparente, um energético, joguei lá dentro, ficou parecido com cerveja. Misericórdia, eu orei muito porque a gente precisa fugir da aparência do mal, né? Mas aquele contexto necessitava e as portas se abriram. Realmente eu chegava e não era reprimido. E como eu já tinha a palavra decorada, foi muito mais fácil o evangelismo. Amém? Então, é necessário estudar as características culturais de cada grupo. No discipulado ali é importante estar na língua da pessoa, estar no dia a dia da pessoa, certo? É adaptar aquele contexto cultural, ok? Eu li aqui essa questão, o que Paulo falou aqui, mas de fato Paulo foi esse que se fez fraco para aqueles que não entendiam muito. Ele era doutor da lei. Entre os fariseus, que eram aqueles que pegavam a palavra e queriam fazer ao pé da letra, ele se intitulava fariseu dos fariseus. Então ele sabia. Então tinha hora que Paulo precisava se adaptar à cultura dos gregos, outra hora dos judeus, outra hora dos romanos. Então ele foi esse exemplo aqui perfeito para a gente. Paulo e Barnabé, como eles tiveram essa viagem missionária, algumas viagens, e conseguiram implantar tantas igrejas, porque eles adaptaram. Amém? O próprio Jesus também é esse exemplo. 2 João, capítulo 1, verso 12. Eu tenho muito a escrever, mas não quero escrever com papel e tinta. Eu quero ver-vos de cara a cara. Por que eu estou lendo nesse livro, esse versículo? Porque diante
discipulado transcultural, tem alguns desafios aqui principais. O primeiro deles, barreira linguística. Já mostrei para você aqui um exemplo. É muito difícil, irmão. Eu não sei você, mas para mim é muito difícil quando vem alguém de fora que fala inglês, tem um intérprete em português, aí fica lá. God is good. Aí o outro vai, Deus é bom. All the time. Em todo tempo. E eu não sei inglês, tá? Só estou usando aqui. É horrível. Você perde atenção fácil. Agora, se aquele pregador aprendesse a língua portuguesa, ele teria muito mais êxito aqui com a gente, né? Não que isso tenha diminuído a eficácia do evangelho, mas facilita. Amém? Segundo aqui, barreira e desafio. Diferenças culturais, também já falei sobre usos e costumes, práticas, vestimentas, do dia a dia, linguagem, certo? É delicado. Um dos testemunhos que o pastor também voltou de lá, disse que estava no aeroporto, um dos nossos irmãos lá da imigração, que é paquistanês, pediu ele para orar pela família dele, que estava na escravidão lá e tal. O pastor, no meio lá do aeroporto, fechou o olho, estendeu a mão e orou. E aí os outros falaram que viram alguns assim muçulmanos, né, que estavam ali o aeroporto lotado, viram aquela cena e saíram correndo. Enquanto isso, o pastor lá. Aí o pastor parou de orar, eles entraram na van, e na hora que eles estavam saindo já, aí esse pastor que me contou, ele falou que viu esse mesmo muçulmano voltando com mais uns 5, 6, assim, ó, como se quisesse mostrar algo. Então, assim, temos que tomar cuidado, certo? Porque tem diferenças culturais, resistência à mudança, tem muita cultura que não está aberta ao diálogo. Então, é aquilo que eu te ensinei em aulas passadas, é ganhar o coração primeiro, é entrar na cultura da pessoa, gostar da comida, sabe? A comida de lá super apimentada, os nossos missionários todos passaram mal, misericórdia. Mas, se você está num contexto de discipulado, essas coisas precisam ser comuns, certo? Precisam ser comuns. E é o que eu li aqui com você, 2 João 1,12. Eu espero ver-vos de cara a cara, porque faz toda a diferença estar perto, irmão. Tá perto. Eu estava fazendo as contas, se você fizer a conta, você nunca vai, viu? Eu estava fazendo as contas do quanto vai custar para eu ir para essa próxima viagem que nós vamos agora para o Malawi, o 4º país mais pobre do mundo. E o valor que eu vou gastar para ir e voltar faria muita diferença para eles lá. Muita. Mas em conversa com o pastor e também com Deus, não tem preço, irmão, estar lá. A contribuição de estar lá não vale o dinheiro que eu vou gastar, entende? É muito mais valioso estar lá. Por mais que o dinheiro ajuda, é uma ferramenta, mas Deus proverá. Deus vai nos capacitar com prosperidade muito maior que essa, né? Então, se disponha também, aí não é dinheiro, não é falta de dinheiro que possa ser a sua desculpa para não ir, tá? Então, diante disso, a gente tem que ser mais paciente, flexível, sabe? Cara, barreira linguística tá aí para ser derrubada. Aprende a linguagem do povo, aprende a dar bom dia, boa noite, certo? Construir relações de confiança, mostrar para a pessoa que você é confiável dentro daquela cultura. Nós estamos falando aqui de outros países, mas, por exemplo, você pode estar entrando numa realidade de só falar com, traficante. Deus te deu a graça de falar para pessoas que estão ali da Cracolândia de São Paulo, e aí? Você vai ter que ter gíria no seu linguajar, vai falar umas gírias ali para eles entenderem, entende? Então, separei aqui alguns princípios para esse discipulado transcultural, para ele ser mais eficaz. Primeiro, humildade. Tem que ser humilde, irmão. Entender que você está ali não como alguém superior, mas alguém inferior, sabe? Colocar as pessoas bem acima de você. Com humildade, entendendo que, olha, eu não entendo, você poderia me explicar?
Eu queria muito aprender com vocês, claro, de forma bem intencional, né, meus irmãos? Segundo aqui, escuta ativa, ouvir, igual eu falei aqui agora. Eu quero ouvir qual que é o seu argumento, o que está acontecendo, né? Eu estou aqui trazendo a palavra no nosso discipulado, mas eu não entendo como que você não consegue largar isso. Por exemplo, você sabia que no Uruguai, pra gente aqui do Brasil, o cafezinho é a bebida que a gente mais consome de manhã, certo? Sabia que lá no Uruguai é comum, e isso não é igual aqui no Brasil, viu, gente? O cafezinho deles lá, o dia a dia para eles lá, o em família, é a cerveja. Então, beber um copo de cerveja lá não é igual aqui, completamente diferente. Aqui, irmão, não recomendo, não beba, faz mal, isso vai queimar sua imagem. Mas às vezes para um uruguaiano, não sei se é assim que fala, para aquele que mora no Uruguai, isso tem muito mais sentido familiar, íntimo, do que barzinho, esse que a gente conhece por aqui. Então, ouvir o argumento vai te dar o que é o terceiro princípio aqui, mais relevância cultural, sabe? Mais relevância cultural. Então, entender que as culturas, elas são diferentes. Talvez você está aí no meio de uma galera que está discipulando os motoqueiros aí da cidade, né? Os que gostam de fazer uma... mas não sabe andar de moto. Aí não, né, irmão? Você tem que se adaptar. Então, claro que são impeditivos, que você pode, não é obrigatório, mas ajuda. 1 Coríntios 1,30, para a gente encerrar aqui a nossa matéria. O Senhor, o meu Deus, me deu sabedoria e entendimento para que eu pudesse ensinar o que é bom e reto. Então, independente da cultura, do contexto, Deus é quem vai te dar a graça de alcançar e trazer alimento para esse que está chegando agora, para esse que já tem um tempo de caminhada, ok? Porque com essa perspectiva global, o impacto é muito maior, Conversar com todo mundo, como Jesus conversava com todas as áreas da sociedade, é fundamental. Jesus é o nosso maior modelo de discipulado. Amém? Então, a grande comissão, ela tem um grande alvo: Jesus Cristo. Quero encerrar esse módulo dessa maneira. Evangelizar e discipular tem um grande e único motivo e alvo central: a pessoa de Jesus Cristo. Então, independente da cultura, da faixa etária, independente se é algo localizado, se é algo que envolve todo mundo, se é na casa, no templo, Jesus é a pessoa a quem nós temos e vamos prosseguir conhecendo. Amém? Quero te abençoar. Esse módulo para mim foi muito especial estar aqui com você esses dias. Que o Senhor possa fixar esse entendimento no seu coração e que, independente da cultura a qual você está ouvindo essa aula, Jesus te ama. Ele é o maior modelo para todas as áreas da sua vida. Confia nele, Amém? Que o Senhor te abençoe e amanhã começamos um novo módulo com mais um professor aqui que também vai abençoar muito a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que nós possamos nos ver talvez em outro módulo, mas até logo e boas aulas para você. Deus te abençoe.